Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Na semana passada, eu fiz umas considerações a respeito de que a origem do parlamento é o orçamento, é o próprio orçamento. Isso é uma essência do parlamento. Porque o que é o parlamento? O parlamento é o colégio em que as pessoas representam os anseios da população. E a população tem várias demandas, e nessas demandas você não tem recurso para atender todas as demandas. Você precisa priorizar. E o que é a decisão política administrativa? Exatamente você atender uma necessidade que ela, de um momento, ela possa ser autossustentável, esvaziar aquela demanda, para que você possa depois, com o tempo, atender outras demandas. Porque as pessoas confundem muito finanças com economia. É um erro, um equívoco muito comum. Mas finanças é o dinheiro que você tem em caixa, é o fluxo de dinheiro que você tem. Essa finança, você pode ter um saldo negativo, mas ainda ter um fluxo. Você tem um empréstimo, por exemplo, você está devendo, mas você mantém um fluxo. Você tem uma liquidez para continuar as atividades necessárias. Quando que economia é a fonte de recursos. Se você tem uma fonte de recursos que é inesgotável, você tem uma boa economia. Se você tem uma fonte de recurso finita, que vai acabar, aí você tem que ter uma outra estratégia econômica para localizar uma outra fonte. Bom, no que tange ao poder público, a fonte de recursos são os impostos. E os impostos incidem sobre a renda das pessoas, sobre a atividade comercial e a atividade profissional. Quer dizer, então o que o poder público gasta, investe, é o suor da pessoa que mora aqui. Seja o IPTU, seja o ISS, é isso. Então, o que é o poder público? É você dar uma procuração para um gestor colocar o seu suor para diminuir a sua necessidade num equilíbrio. Um bom administrador, ele vai criar um equilíbrio. Porque a fonte inesgotável, porque o imposto é uma fonte inesgotável. O gestor, junto com a Câmara, ele pode aumentar os impostos. E faz isso sem pudor. E muitas vezes sem critério. E sem escrúpulo, muitas vezes. Por isso, a Câmara. Por isso, o Parlamento. Para que a gente não jogue no ralo o suor da população. Essas são as considerações. E aí, você tem que ver quando o recurso ele é utilizado para o bem da população ou quando ele é utilizado apenas para a manutenção de quem está no mandato. Eu quero agradecer o professor Marino, na semana passada, que ele confirmou, né, a preferência da gestão Hamilton, Marco Aurélio, PT, em manter os hospitais particulares em vez de fazer o hospital municipal. Isso foi confirmado pelo vereador Marino, gostaria de agradecer essa confirmação, porque antes a gente era profeta, a gente tinha que deduzir, pronunciar, aí depois a gente era, como diz, ah não, está imaginando coisa, é assim, ele é assim mesmo, ele é profeta, eu sei o que, um monte de coisa. Aí, colocando em dúvida a credibilidade da gente de fazer aferições, né, interpretar os acontecimentos. E usa um eufemismo dizendo que
o Hospital São Francisco é filantrópico. É filantrópico, mas não deixa de ser particular. Porque é particular justamente aquilo que não é público. É filantrópico, mas não atende nada de graça. O que é de graça é pelo SUS. E o que é pelo SUS já foi pago com os impostos. Então não é filantropia isso. Pode ter no seu estatuto jurídico que é filantrópico, mas não faz nada de graça desde que o Frei Vitório saiu do comando do hospital. É um hospital particular, sim. E se não gera lucro, mas ele não deixa de pagar o piso salarial da cooperativa de médicos, da cooperativa de profissionais que estão instalados no hospital. Isso mantido por uma preferência política da gestão municipal. Sabe lá que acordos são feitos para se manter essa decisão? Depois, a Santa Casa, sob intervenção da prefeitura, tirou a maternidade da prefeitura e deu monopólio de maternidade para o São Francisco. É um hospital filantrópico, mas é ávido pelo monopólio. Engraçado isso. Quer ter o monopólio da beatitude? Quer ter o monopólio do fazer? Para quê? Quem estrangula a concorrência já é contra a população. Estão acompanhando minha linha de raciocínio, gente? Quem detém monopólio é porque quer concentração de poder. E quem quer concentração de poder joga contra a população. Então não tem nada de filantropia no seu estatuto. Mas isso é mantido com a decisão política da Câmara, com o Executivo, dinheiro da população, do seu IPTU, do seu ISS, dos repasses de ICMS, entendeu? Do IPVA, tudo mais. Que bom que isso foi confirmado. Porque tirou das minhas costas aquela coisa que eu fico imaginando coisas. Depois a gente vê aí uma série de distorções com relação ao meio ambiente, que eu já comentei na semana passada. Olha, a área do Morro do Cristo. Que bom que o Morro do Cristo foi incluído na agenda da prefeitura. Que bom. 4 anos de trabalho não foram em vão. Mas R$1.000 para recuperar a área degradada do Morro do Cristo, isso aí mostra que não tem projeto para o Cristo. Ah, mas é apenas uma rubrica. Se pingar dinheiro, a rubrica está aberta. Não é assim que trabalha, gente. Você tem que ter um projeto. Projeto básico, um projeto executivo, saber quanto de recurso é necessário. Se vai fazer convênio ou não, isso independe. Mas a população tem que saber qual é o custo daquele passivo. Isso é transparência. Tem técnico da prefeitura que é subsidiado pelos impostos para fazer esse trabalho. Ou se não, como é comum dessa gestão terceirizar serviço, contrata uma empresa especializada. Mas nós temos que saber o custo desse passivo. Não dá para todo ano colocar na rubrica do orçamento R$1.000. Não dá. E não é só isso não. Com o Rio Paraíba também. Recuperação das margens, recuperação de mata ciliar. Todo ano é a mesma coisa. E vai piorar. Por quê? Porque no que tange à educação ambiental, a nossa previsão orçamentária é só de R$10.000 ano. Aí, eu concordo que o meio ambiente é um tema transversal, que isso se conversa em todas as séries, em todas as matérias da educação fundamental e também do ensino médio. Concordo com isso. Mas não é suficiente. Não é suficiente, sabe por quê? Porque na educação, por melhor que seja o professor, ele não tem uma informação extremamente técnica. Ele tem uma informação
ilustrativa. A informação técnica, ela tem que ser gerada por técnicos e divulgada por técnicos. Daí uma rubrica na Secretaria de Meio Ambiente sobre educação ambiental. O professor, nos temas transversais da educação fundamental, ele vai reproduzir o que o meio ambiente está informando, está educando. Você tem que ter uma fonte de informação. E essa fonte é a educação ambiental da própria secretaria. Porque o professor de ensino médio, gente, professor de ensino fundamental, ele não é pesquisador, não é ele que gera a informação. Ele transmite informação, que é importante. Mas a informação primária, original, ela tem que ser divulgada pelo órgão técnico responsável por isso. Qual é a nossa bacia? Quantas microbacias nós temos? Qual é o nosso solo? Qual é a nossa geologia? A gente não tem essas informações. Elas não são muito claras. Por quê? Porque você não tem uma fonte original de educação ambiental. Agora, a eficiência do orçamento também ela não é contábil. Toda vez que o secretário da Fazenda Municipal vem aqui fazer as prestações de contas do quadrimestre, o Queiroz, extremamente atencioso, elegante, correto, mas ele faz uma prestação contábil. Eu recebi 1.000 e gastei 950. E tem um superávit de 50. Tá, tudo bem. Parabéns pelo superávit. Agora, qual é o resultado desse investimento? Eu sempre pedi para o governo, sabe assim, um esclarecimento com relação ao resultado do investimento. A gente atinge o índice mínimo, ultrapassa o índice mínimo de investimento constitucional na educação. Tá, mas a criança não aprende a ler, por quê? Quais são as ferramentas para mostrar que esse investimento está tendo resultado? Mas a gente gastou mais de 5% do que prevê o mínimo constitucional da saúde. Sim, mas eu quero saber o resultado desse investimento. Porque não é bom administrador aquele que gasta mais para ter um determinado resultado. Qualquer pessoa consciente entende que se um gestor conseguir fazer a mesma tarefa despendendo menos recurso, ele é mais eficiente do que aquele que gasta 10 vezes mais para ter o mesmo resultado. Sobra receita para ele atender outras demandas que são reprimidas do município. O que acontece, que eu vejo, é assim. Existem os feudos orçamentários. Hospital particular, por exemplo, é um feudo orçamentário. Ele é intocável. O prefeito, ele é constrangido e refém a sempre gastar aquele mesmo índice de recurso. Nunca gastar menos. Porque se ele gastar menos, o feudo orçamentário se rebela contra ele. E ele perde espaço político. É assim o toma lá da cá. E aí não sobra receita para atender outras demandas. A dinâmica política e orçamentária é assim. E a discussão do orçamento, ela passa pelo viés político, porque essa aqui é uma casa política, e a decisão do executivo é política. Muitas vezes como moeda de troca eleitoral. Se você pegar as contas anteriores dos prefeitos, você começa a perceber esse tipo de coisa. Você começa a perceber. Todas as contas avaliadas pelo Tribunal de Contas têm alguma irregularidade nisso, ou uma insatisfação com respeito à aplicação dos recursos.
Sempre tem. Sempre tem. Basta a gente estar atento para estar olhando e dialogando isso. Agora, o governo, ele precisa remanejar essa verba. Justamente porque os projetos, eles são, assim, imprecisos demais. E deixa a casa numa situação muito precária, a Casa Legislativa. Porque nós não temos parâmetro técnico, porque o orçamento ele não é técnico. E nós não temos parâmetros políticos, porque não existe transparência política na relação com a casa. E aí é sempre aquela coisa. E se não provar o orçamento, está jogando contra a cidade. Se não provar o remanejamento, está jogando contra a cidade. Pedir um remanejamento alto de 50%, pedindo uma carta branca da Câmara, declara o quanto o Executivo ele é inapto para administrar. Porque não administra com planejamento, administra com improviso. Pingou um dinheiro aqui, está faltando lá, tira daqui, joga lá e fica fazendo esse ping-pong administrativo. Mostra falta de planejamento e total inaptidão para a administração e, mais do que isso, falta de transparência. Agora, a transparência também só é válida se essa casa for fiscalizadora. E não tem esse perfil. Essa casa não tem esse perfil fiscalizador. Então, a transparência, esse jogo de força, ele só é honesto e sincero se essa casa primeiro tiver esclarecimento político. E aí, eu fico muito satisfeito com o meio termo de remanejamento proposto pela liderança do governo, que é de 25%. Não é a carta branca de 50% do projeto inicial, mas é os 25% que é do contrapeso da emenda de 5%. Eu sou o autor da emenda de 5%, mas sei que ela é inviável. Eu abro mão da minha coerência de 4 anos dos 5% pelos 25%. Mesmo porque a próxima legislatura será uma legislatura de 9 votos do governo, 2/3. Quer dizer, essa emenda não irá disciplinar nada. Nada. 5%. Então, fico satisfeito com a emenda de 25% e voto acompanhando a liderança do governo. Obrigado a todos.